Olá, internauta, soluções criativas aqui na Jovem Pan Online. 2013 começando, o primeiro programa do ano e o assunto hoje promete ser bem interessante. Ciência e espiritualidade são dois assuntos opostos ou um pode somar, ajudar e tem a missão de ajudarmos na nossa felicidade. Hoje o programa promete porque estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico pela Universidade de São Paulo, um médico apaixonado pela ciência e pelo espírito. Tanto que o Dr. Sérgio é diretor da Faculdade Uniespírito. Bem-vindo ao programa Soluções Criativas. Obrigado, Thaís. É uma satisfação estar aqui com vocês. Ciência e medicina, ciência e espiritualidade, dá para somar ciência com espiritualidade? Um complementa, um ajuda ou um dificulta o outro? A primeira questão que nós precisamos de ter em mente é que o materialismo não teve comprovação científica, né? Já passaram-se mais de 400 anos depois de René Descartes e não há um trabalho científico até agora em nenhuma universidade que tenha provado que o materialismo seja a realidade existencial. E eu fico pensando, Thaís, ou caro internauta, mais de 400 anos sem comprovação científica, o materialismo já não seria um motivo suficiente para se pensar em um novo paradigma, não é? Então, o materialismo está absolutamente em xeque. E hoje a ciência abraça pesquisas no território espiritual. Então isso já é uma realidade no mundo científico? No mundo científico. Inclusive, você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente encontra as universidades mais expressivas do mundo, as 50 maiores e melhores faculdades de medicina nos Estados Unidos já tem no currículo de graduação e pós-graduação a matéria Medicina e Espiritualidade. E já existe desde a década de 70, se não me engano, laboratórios de pesquisa de vida após a morte. Por exemplo, a Universidade de Virgínia tem laboratório de pesquisa de vida após a morte, com publicações em revistas indexadas, como as publicações do Ian Stevenson no Journal of Nervous and Mental Disease. Você tem o laboratório da Universidade do Arizona, do Gary Schwartz, de pesquisa de vida após a morte. Você tem as pesquisas sobre coping e sobre a fé e a saúde na Universidade de Harvard, no Mind Body Hospital do Herbert Benson, da Universidade de Harvard. E pesquisas que nós vamos ter na Royal Medical Society de Londres, pelo menos 1000 médicos formalmente pesquisando espiritualidade. Eu estou falando só do território da medicina, porque existem os físicos também. Sabe que depois da Guerra do Vietnã, você sabe que a Guerra do Vietnã entrou pela televisão, né? Invadiu os lares. Os lares, né? E houve as deserções, e houve um movimento hippie. O movimento hippie foi responsável por gerar toda uma geração de físicos que não mais pesquisavam armas, mas pesquisavam sobre a vida. Então você teve, por exemplo, o Schrödinger, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, que começa a pesquisar a existência da força vital, ou de uma força da vida, não é? E a física entra na pesquisa sobre essas questões. Então, internauta, por isso o primeiro programa do ano é com o Dr. Sérgio. É possível a gente ser feliz? Tem alguma pegadinha, né? Tem algum lugar no corpo em que a gente guarda felicidade ou guarda tristeza? É possível sair do materialismo e entrar numa vida mais verdadeira, mais feliz, mais realista? Porque o materialismo não é só realista, é utópico. Então, não é que a espiritualidade é utópica. Para mim, o materialismo é utópico. Não está levando ninguém à felicidade, então, pera um pouquinho. Vamos repensar caminhos. Doutor Sérgio, aqui no Brasil, então você citou os Estados Unidos como grandes referências. Aqui no Brasil, existem médicos como você, físicos, estudando esse assunto? Existe um movimento incipiente nas universidades, já estudando essa questão. Inclusive, na Universidade de São Paulo, a partir de uma iniciativa de um físico romeno que esteve aqui no Brasil, um importante físico que trabalha no acelerador linear de partículas do CERN europeu, ele é o Nicolescu. Ele funda um movimento chamado de transdisciplinaridade.
Então, na Universidade de São Paulo, houve toda uma movimentação. A transdisciplinaridade, ela agrega às disciplinas da universidade a visão espiritualista, não é? Então, a possibilidade da transcendência. A grande questão a respeito da transcendência envolve um questionamento sobre a vida, o pensamento, as emoções são produtos restritos da matéria, da carne, ou sobrevive à morte do corpo biológico? Não é? Essa é uma questão que a ciência ainda não respondeu. Uhum. Então, esse movimento de transdisciplinaridade, ele abre espaço para isso. Na Universidade de São Paulo nós tivemos isso. E na Unifesp... Você também dá aula na Unifesp? Na Unifesp também. Na USP, na Faculdade de Medicina da USP, eu sou responsável pela disciplina optativa Medicina e Espiritualidade, que é para o terceiro e quarto ano. E tem interesse das pessoas? Isso eu queria saber. Os médicos têm interesse? Os estudantes de medicina têm interesse de medicina e espiritualidade? Ou é uma matéria que eles ficam, oh meu Deus, é melhor não mexer no vespeiro? Tem interesse, mas tem medo. Melhor não mexer no vespeiro porque tem medo. Tem medo. Tem interesse porque a universidade esteve por muito tempo fechada, né? A Universidade de São Paulo ela é jovem, teve 70 e poucos anos. Mas acho que todas as universidades do mundo todo têm medo de assumir essa coragem de assumir esse assunto. Tem uma... Já hoje é diferente de 20 anos atrás. Quando eu quis fazer a primeira reunião na Universidade de São Paulo sobre ciência e espiritualidade, a secretaria da faculdade disse que jamais, só se fosse no porão da faculdade. E eu limpei o porão da faculdade, tirei os ratos, os pedaços de cadáver e madeira velha, pintei e fiz a primeira reunião no porão da faculdade. Passaram-se 25 anos para eu receber o convite para dar aula no primeiro andar. Puxa vida, entendi. Foram 25 anos de luta lá dentro para poder trazer à tona uma reflexão sobre esse assunto. E o que eu percebo hoje nos médicos, que doenças que eles não sabem resolver, né? Assistindo o Dr. House o ano passado, doença que eles não sabiam resolver, eles falavam com doenças autoimunes, ou seja, doenças sempre meio ligadas à emoção. É errada essa minha visão? Vamos não dizer sabem assim, resolver, é doença da emoção, então vira autoimune. Não, a questão assim, você jogou vários elementos interessantes de serem colocados, né? O território da autoimunidade, que é quando os autoanticorpos, os anticorpos reagem contra a própria pessoa, deveriam defender contra elementos exteriores e atacam a própria pessoa, das tiroidites autoimunes, os reumatismos, etc. É um universo assim, enormemente desconhecido da medicina. Já hoje melhor, mas ainda tem muito a se conhecer. E esse território autoimune, ele é muito sensível aos elementos emocionais. Isso daí está bastante evidente. E hoje, inclusive, já se faz até um discernimento. Existem as questões emocionais e existem as questões espirituais. Diferentes? Pois é. A Organização Mundial de Saúde, ela orienta que nós devemos enxergar o processo de saúde e doença sob o domínio biológico, orgânico, psicológico, que aí entra o emocional, social e espiritual. Então é um outro domínio. Então existem questões diferentes ligadas ao domínio espiritual. E esse é um grande campo de pesquisa. E como é que os médicos então se comportam de pegar um paciente, analisar o físico, o emocional e o espiritual e o orgânico? Não, essa é a semiologia que a gente chama assim, com que instrumentos você enxerga isso, né? Você vai medir a pressão arterial, você vai fazer um teste psicológico, né? A semiologia integrativa ainda é uma estrutura em desenvolvimento. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que os médicos precisam desenvolver elementos da semiologia do sistema espiritual e os modelos de integração com os outros sistemas. Então, esses são elementos em desenvolvimento. Inclusive, fazem parte dos meus objetos de pesquisa. Não é? Como desenvolver. Como você sabe, por exemplo, que o problema é orgânico, é psicológico ou é espiritual? Com que elementos você vai ter isso? Mas essa palavra espiritual eu nunca ouvi num consultório médico. Emocional, sim, o autoimune. Espiritual também. Mas se você pegar o Código Internacional de Doenças, por exemplo, você vai ter no item F44.3 estados de transe e possessão. E o DSM-4 da American Psychiatry Association de diagnósticos, ele diz o seguinte: possessão por espíritos. E o DSM-4
o Manual de Estatística de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, vai dizer o seguinte: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas de determinadas culturas religiosas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar alucinação ou psicose. Então começa a haver uma mexida aí. Uma mexida. Estados de transe é diagnóstico médico formal hoje. Então não é mais a coisa do padre que tem que fazer o passe. Não, essas questões... passe, aliás, é um termo médico. Você sabe quem trouxe esse termo foi o Hahnemann. O Hahnemann, o fundador da homeopatia, que é prática médica oficial, aqui no Brasil, na França também. Ele é que introduz esse termo. Então, o passe é um termo médico, da medicina oficial até. Engraçado, então paradoxos, né? A gente acha o médico tão sério, sempre o médico é visto de uma maneira tão séria, tão fechado dentro dos conceitos, né? Então tem umas coisas que no próprio estatuto do médico que dão brecha para uma visão mais humanista, uma visão mais verdadeira. Mas a medicina enquanto doutrina, ela é essencialmente humanista. O que acontece é que muitas vezes o médico, ele fragmenta a medicina de acordo com um visionário pessoal e descarta tantos elementos ricos que a medicina oficial traz para a observação integrativa. Né? Então, uma coisa que eu vejo na medicina é que o médico vê por partes, né? Então, o cardiologista vê aqui, o neuro vê aqui, Nossa, isso é muito sério, isso é pulmão problemático. vê aqui, e eu sou um todo. Eu sou um todo que ama, desama, fico triste, tenho medos. Então, será que a gente consegue ser feliz? Já que o mundo não acabou, doutor Sérgio, por isso eu quis começar o ano conversando com você. Já que 2013 não acabou, a gente tem que fazer diferente, para não fazer igual, não repetir os mesmos erros. Então, será que conhecendo um pouco mais essa máquina, na sua plenitude, a gente pode mudar o nosso destino? A gente conversa sobre isso no próximo bloco. Soluções Criativas, conversando com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. A conversa hoje está interessante.